Igreja Livre, do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram no círculo das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social, por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível, em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Nessa bela passagem aprendemos com Emmanuel o real significado das palavras de Paulo aos gentios, quando disse que havia uma Jerusalém de cima, como uma mãe de todos nós. Emmanuel vai dizer que essas palavras significam algo bem maior do que costumam analisar. A infinita grandeza para os religiosos do cristianismo reveste no exame isolado desse versículo, porque a palavra de Paulo nos faz recordar uma igreja liberta, uma igreja do Cristo, não aqui na terra, mas no pensamento divino, que é ilimitado. Emmanuel então vai dizer que por muitos anos, por muito tempo, o espírito orgulhoso e sectário de divisão dominou as atividades da fé. E para que os templos, as religiões não se contaminem com essas preocupações venenosas, Paulo de Tarso confere o antídoto. Apesar de na terra aqueles que se dedicam ao Cristo ou antes dele, ao pensamento divino, terem sido excomungados, perseguidos e incompreendidos, continuam passando até hoje desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Muitas vezes, sofrem a exclusão social por não aceitarem comungar com os mesmos pensamentos infelizes, com as mesmas condutas de exploração do fanatismo. Muitas vezes, esses indivíduos dedicados ao sectarismo e ao mal categorizam
os seguidores do Mestre como ateus, pelas suas ideias mal interpretadas. E muitas vezes rajadas de ódio e de dúvida sopram nas igrejas desprevenidas da terra, esquecendo-se os crentes do não julgueis, dedicando-se a lutas angustiosas. Emmanuel, porém, nos aconselha: esses atritos não alteram a consciência tranquila daqueles que têm sob sua tutela o divino poder. Reconhecem instintivamente que além da esfera obscura da terra, resplandece um templo soberano, invisível, em que Jesus recebe os servidores fiéis, sem se importar com a cor das suas vestimentas. Por isso, Emmanuel fala diretamente aos perseguidos nos caminhos humanos. Se tendes consciência tranquila, sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo das religiões. Porque existe uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é uma mãe acolhedora de todos nós. Sabemos que a força divina não exclui a ninguém, que os rótulos da terra, das religiões que dividiram os homens por muitos séculos, na espiritualidade é uma só. Uma igreja única que abriga todos os pensamentos que desejam o bem, que praticam a fraternidade e a solidariedade. Estejamos, portanto, tranquilos, mesmo que perseguidos e caluniados, porque há uma Jerusalém que nos aguarda no mundo maior. Quando dedicados ao bem, teremos a honra e o mérito de habitar essas paragens elevadas e assim demonstrar aos homens na terra que o separatismo existente aqui é passageiro e nada tem de valor para o conceito divino. Que assim seja.